É prédio abandonado ou Airbnb? Você já viu à noite alguns grandes prédios aqui na cidade de São Paulo, em grandes cidades do Brasil, que você vê umas poucas luzes acesas e parece que a maioria dos apartamentos estão vazios? Recentemente, Boulos soltou um vídeo a respeito de como que os imóveis alugados via Airbnb estão inflacionando os aluguéis nas grandes metrópoles. E a questão que a gente tem que seguir aqui é analisar qual que é a linha de raciocínio dele e como que a gente responde a isso. Essa é a minha intenção nesse vídeo, então se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de curtir, comentar, também compartilha para aqueles que têm interesse. Mas vamos lá. Qual que é a linha de raciocínio que Guilherme Boulos vai fazer? Airbnb está se localizando nos grandes centros, tomando espaços de imóveis de aluguéis mensais. O que os imóveis do Airbnb costumam ser alugados ali? Como que eles costumam ser locados por diária? Em período ali, você loca de 1 a 15 dias, talvez um mês, mas o que é cobrado é a diária, normalmente de R$ 150. E se a gente for fazer um cálculo de quem loca mensalmente, às vezes você consegue ganhar 50% a mais do que um aluguel comum, mesmo tendo uma vacância ali de uns 10 dias, de um terço dos dias do mês. Isso acaba se tornando uma grande vantagem para aquela pessoa que quer investir em imóveis. Pô, se você tem a chance de com o mesmo imóvel alugar e ganhar bem mais, 50% a mais, por que não? E isso tem sido usado como recurso para que ele peça, ou para que ele estimule, ou para que ele defenda que essa indústria tenha que ser regulada. Como que a gente vê ele fazendo isso, né? E qual que é os exemplos que ele usa? É um dos exemplos que ele usa é que Nova York Nova York que declara guerra contra a expansão do Airbnb na cidade, praticamente proibindo, tá? Eles praticamente proibiram o Airbnb. Não é exatamente isso que aconteceu, mas praticamente sim. A gente vê também outros exemplos como Lisboa aprovando o referendo para proibição de aluguel de apartamento para turistas. Portugal suspende novas licenças para Airbnb e acaba com a Golden Visa para conter especulação imobiliária. E veja, uma coisa que eu quero que vocês percebam: não tem como, é sempre essa regra. Você olha para uma coisa que não está do jeito que você quer, porque as pessoas escolheram dessa forma, ou seja, as pessoas que investem seu dinheiro, aquele dinheiro que elas trabalharam para ter, elas pensaram assim, eu vou conseguir um recurso melhor. A empresa que fornecer esse serviço de intermediação, Airbnb, ela conseguiu explorar essa fraqueza do mercado e abriu empresa, então duas associações voluntárias, a pessoa que aluga o Airbnb aluga voluntariamente, a pessoa que aluga mensal aluga voluntariamente, tudo isso voluntário. E como que a gente responde a isso, segundo ele? Que alguém de fora, que pode ter terceiros interesses, interesses que não estão ali para agregar todo mundo que fez essas coisas voluntárias, pode interferir. Qual o sentido disso? Se você vê um Airbnb e ele compensa para você investir num imóvel para alugar por ele, alguém vai e prejudica o seu negócio, você vai ter menos incentivo.
para realmente investir em imóveis. E se você tem menos incentivo para investir em imóveis, é possível que haja menos construção de imóveis. E se há menos construção de imóveis, é possível que a gente, como dedução lógica, tenha um aumento do preço de aluguéis, oferta e demanda. Algo bem claro, bem lógico, né? Mas não. Para eles, se a gente interfere, a gente consegue baixar o preço dos imóveis mensais, mas isso é no curto prazo, porque acaba que todo mundo vai indo para realmente aluguéis mensais no curto prazo, mas depois para de investir. Porque se você tem retornos piores, você não vai investir. Então, a resposta proposta nunca é mais liberdade. Como você poderia abaixar os aluguéis? Com mais liberdade, um imposto menor. Veja que hoje a gente tem um imposto sobre a renda das pessoas que alugam mensalmente. Lógico que existe também ali para as pessoas que alugam via Airbnb, mas você tem esse imposto que vai até 27,5% na pessoa física. E se tivéssemos uma redução disso? Isso abateria do aluguel. Isso tenderia a fazer os preços do aluguel cair, porque as pessoas teriam um retorno maior ao investir em imóveis naturalmente. Outra coisa que as pessoas não falam, mas subiu muito o preço dos imóveis e, por consequência, também os aluguéis, porque a gente teve o incentivo de especulação imobiliária através de governos. É só a gente pegar a Minha Casa Minha Vida. A Minha Casa Minha Vida nada mais é do que a transferência de dinheiro dos mais pobres para as construtoras. Quando você incentiva a construção, pegando o dinheiro da população e jogando para um programa de construção, as construtoras imediatamente já aumentam o preço, porque vai haver uma maior demanda que não é natural. E essa demanda gera comportamento do mercado de reação. A gente não vai conseguir, primeiro, construir imediatamente e segundo, por que não, já que esse subsídio que está sendo entregue, eu posso embolsar ele aumentando o preço e o pobre ainda fica com a sensação de que pagou mais barato, porque tem o Minha Casa Minha Vida. No longo prazo, isso esse é o tipo de coisa que faz com que os imóveis subam tanto. Lógico, tem outras coisas também, tá? Eu não estou resumindo a isso, tá? Mas esse é um dos grandes motivos. E se a gente for conversar mais ainda sobre a tal da liberdade, da especulação imobiliária e do governo, da relação desses? O governo faz especulação imobiliária. Ele faz. Não sei se vocês já viram, mas recentemente a gente teve até uma treta aí a respeito de INSS, mas o INSS é um dos maiores especuladores do mercado imobiliário no Brasil. Sim, um órgão do governo é um dos maiores especuladores imobiliários do Brasil. Pensa, o INSS tem quase 4 mil imóveis. 4 mil. Um órgão de aposentadoria. E muitos desses imóveis, quarteirões inteiros, vazios, que poderiam ser utilizados, poderiam ser ocupados pelo Boulos, mas é do governo. E tem consequências se você fizer isso, né? Geralmente. Agora, quando se trata
de escolhas livres, ele quer regulamentar. Em outras palavras, se a gente quer realmente se importar com as pessoas que estão tendo o aumento dos seus aluguéis, a gente tem que ter regras melhores para que a gente possa construir. E o Estado, em grande parte, atrapalha isso, colocando uma regulamentação muitas vezes desnecessária, não podendo construir em grandes centros, muitas vezes. Então, você tem vários centros de cidade no Brasil que são proibidos de construir, de verticalizar. Você tem IPTU, que atrapalha bastante, que leva os custos. Você tem várias taxas ali no meio da construção que eleva bastante esses custos. Você tem um sistema ineficiente ainda de imobiliária que a Airbnb começou a resolver, mas lógico não é a resolução total, deu uma outra opção para quem quer investir e está cansado de imobiliária. Então veja, a sociedade vai arranjando formas de melhorar a troca de dinheiro por recurso, de dinheiro por moradia. A gente tem que eliminar as barreiras e melhorar esses processos. Não dificultar esses processos. E se você, por acaso, tem algum argumento que eu não mencionei a favor ou contra, não esquece de deixar nos comentários, eu vou ficar muito feliz em conversar com você a respeito desse assunto. Até mais.